estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o Dr. Morton Medeiros, que é promotor de justiça. Conosco vai tratar do tema de denúncia anônima. Você sabe o que é denúncia anônima? Você vai saber daqui a pouquinho no nosso programa. Você pode participar, interagir, manda a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 99922-9519. Interaja com a gente de qualquer lugar que estiver nos assistindo. Seja bem-vindo, Morton Medeiros, ao nosso programa Boa Tarde, o nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite, telespectadores. Um prazer tê-lo conosco. Já estava trocando o nome do programa aqui, falando o nome do outro. Dr. Morton, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador um pouquinho sobre o que motivou, né? Eu até mostrar aqui, meu amigo Jonathan, o livro aqui, que é o Denúncia Anônima, né? Que tem esta capa aqui. O que é que motivou que você viesse a escrever esse livro? Na verdade, Robson, a denúncia anônima é um instrumento muito utilizado em todos os órgãos de investigação. Se a gente colocar no Google denúncia anônima, a gente vai se deparar com várias notícias de operações ou ações isoladas, mas que auxiliam os órgãos de investigação, seja os órgãos policiais ou mesmo o Ministério Público, na elucidação de crimes ou ilícitos de outra natureza, né? Ilícitos, por exemplo, como a própria corrupção, da maneira como a gente está enxergando hoje, de forma disseminada em todo o país. Como é que você caracteriza a denúncia anônima? A denúncia anônima, na verdade, é um instrumento, na verdade, é o produto de um ato que é o que motiva, é o que provoca o primeiro passo, né? Na verdade, é aquilo que o cidadão é levado a Só um minuto, que eu tô um pouco... Deu branco, normal, isso acontece, tranquilo. Mas estamos conversando com o Dr. Morton, né, sobre a questão da denúncia anônima, né? Esse livro, recentemente lançado, traz à tona uma discussão muito importante a respeito deste tema, né? E aí, Dr. Morton, né, o que a gente pode dizer a respeito da denúncia anônima, né? Bom, na verdade é o seguinte, que eu estou realmente, apesar de ser a terceira entrevista, Robson, que a gente tem, né, a gente termina se colocando nessa situação. Mas a denúncia anônima, na verdade, a gente tem definido como um instrumento a serviço do cidadão, não apenas para que ele possa contribuir com a sociedade na elucidação dos ilícitos da seara criminal ou civil mesmo, mas também para a própria satisfação do cidadão, para que ele se perceba cidadão, para que ele possa externar o seu pensamento no sentido de motivar o Estado a desenvolver essa missão importante, que é de controle de comportamentos que são tidos como nocivos e indesejáveis. A denúncia anônima me parece que está presente há muito tempo na própria história da humanidade. Exato. A grande diferença é que, no princípio, já havia incentivo, por exemplo, às práticas de delação. Onde começou, por exemplo, já havia incentivo, já há registros, por exemplo, desde a Grécia Antiga, no direito romano, com uma grande diferença do que acontece hoje. Naquela ocasião, né, naquela época, a gente tinha denúncia anônima constituindo efetivamente um elemento de prova. Hoje não. É importante que se diga que a denúncia anônima é apenas o pontapé inicial para a investigação. Não se pode conceber que a denúncia anônima, por exemplo, produza atos restritivos aos direitos fundamentais, como prisão ou busca e apreensão, interceptações. A denúncia anônima, na verdade, ela serve como um ato inicial dessa investigação. No processo inquisitivo, que naquela época a denúncia anônima poderia levar alguém à própria condenação. Mas esse processo hoje já não se coaduna com o próprio ambiente democrático. No Brasil hoje existe uma regulamentação
para que se faça uma denúncia anônima e que ela seja aceita num processo, por exemplo? Muito boa essa pergunta, Robson, porque, na verdade, o que me motivou na pesquisa foi ver que a denúncia anônima era tratada, teoricamente, como algo não muito bem aceito, pela presença de um inciso muito singelo dentro do artigo 5º da Constituição da República, que diz o seguinte, é vedada a manifestação do pensamento, é garantida a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E eu via com muita preocupação muitos autores defenderem a vedação à denúncia anônima baseado nesse artigo. Exato. Só que parece que não cabe muito, né? Não tem uma conexão direta com a denúncia anônima. O que acontece é que, né? sem dúvida alguma, o fato de alguém chegar à autoridade investigante com a notícia de um crime ou de um outro ato ilícito, isso é manifestação do pensamento. Só que a pesquisa que nós realizamos ao longo de todas as constituições republicanas, por exemplo, desde a Constituição de 1891 há previsão desse inciso especificamente. Constatou que nos debates parlamentares jamais se aventou essa utilização da manifestação do pensamento para provocar a autoridade pública. Portanto, não era um inciso que se aplicava ou se destinava à vedação da denúncia anônima. Há uma grande ressalva, geralmente feita também, quanto ao anonimato em si, como se o anonimato por si só fosse carregado de uma aura negativa, de covardia, de perfídia, quando na verdade vários anonimatos são inclusive ou moralmente, eticamente neutros ou com boas intenções, como a gente pode ver o uso de pseudônimos na literatura, ou mesmo os alcoólicos anônimos, a doação de gametas, todas práticas de anonimato, ou mesmo, por exemplo, no ramo científico, para se inscrever para um periódico, a correção por os seus pares cegos. Então, você o examinador não sabe quem está examinando, justamente para dar a imparcialidade, ou para lhe conferir a imparcialidade necessária a esse mistério. Então, a denúncia anônima seria vista como algo pejorativo, né? A parte da sociedade. Em princípio, havia essa impressão, mas o que hoje nós constatamos é sua absoluta compatibilidade com o regime democrático. Quais são as principais formas de utilização da denúncia anônima que acabam reforçando a democracia? Primeiro, porque o próprio cidadão se sente partícipe do combate à corrupção. Não seria algo, por exemplo, adstrito ao colaborador premiado, por exemplo, que a gente tem, às vezes até tem um mal-estar em ver alguém que compartilhou com aquele que agora é delatado o ambiente de criminalidade. Não, a partir da denúncia anônima, aquele cidadão que se sente incomodado com o idoso que está sendo desrespeitado na sua rua, ou a criança que está sendo abusada, ou o seu superior dentro de uma estrutura pública, né, o administrador público, o seu chefe, o coordenador, que ele tem conhecimento que está praticando condutas ilícitas, ele tem a liberdade de contribuir para a investigação em torno daqueles ilícitos. Interessante, porque então a gente percebe que a importância da denúncia anônima, ela está muito além do que a denúncia somente no âmbito da política em relação à corrupção, a desvios de recurso público e por aí vai. Mas, ou seja, ela pode contribuir de várias maneiras dentro da própria sociedade. Exato. Um dos canais mais utilizados hoje, em nível nacional, é, por exemplo, o Disque 100. O Disque 100, foi um programa que é instituído inicialmente apenas para a infância e juventude, e hoje acolhe queixas de todo o Brasil, tanto
da infância e juventude, como de proteção ao idoso, pessoas com deficiência, contra populações que são discriminadas de uma forma geral. Então, há um canal importante. E do levantamento feito durante a pesquisa, a gente constatou que mais de 75% de todas as denúncias feitas no Disque 100, em nível nacional, eram feitas anonimamente. E todas as pessoas envolvidas nos órgãos de investigação, conselhos tutelares, Ministério Público, sabem que como são frequentes os envios, né, a utilização dos dados ou das denúncias do Disque 100 e como são úteis a contribuição desses informes para os órgãos de investigação. Muito bem. Dr. Morton, e com relação à utilização, digamos assim, do Instituto da Denúncia Anônima, o que é que nós podemos abordar do ponto de vista de quem faz a denúncia, se o nosso telespectador percebe algo errado e ele quer fazer essa denúncia, quais são as garantias de que ele realmente vai ficar no anonimato, de que isso não pode gerar um problema para ele, quando ele está diante de uma situação que está tentando ajudar a resolver um outro problema sem querer aparecer para não se prejudicar? A nossa defesa é que efetivamente o anonimato seja garantido. É verdade que dos vários órgãos públicos que a gente pesquisou, há alguns, e eu posso inserir inclusive o Ministério Público Estadual, em que esse anonimato ele é garantido, a gente tem conhecimento disso, mas não se passa essa certeza para a população. Há necessidade, por exemplo, de se manifestar ou de se registrar o CPF ou o nome, sob a promessa de que aquele nome jamais transparecerá para o investigado. Só que o cidadão que chega ao ponto de se ver estimulado àquela denúncia, talvez para ele seja necessária uma garantia a mais. A Polícia Militar aqui no Estado, ela tem um canal, o 181, salvo engano, que possibilita, 181, que possibilita essa denúncia e o anonimato efetivamente é garantido. O GAECO, recentemente, o órgão do Ministério Público... O GAECO é o Grupo de apoio ao combate à corrupção, né? Abriu o canal 127, né, o telefone de 127, que também é mais um canal em que o anonimato efetivamente é garantido. Muito bem. Temos a pergunta aqui do Márcio, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber como funciona o programa de proteção à testemunha. O programa de proteção à testemunha, ele é um viés distinto da denúncia anônima, porque para o denunciante anônimo, ele não vai servir necessariamente como testemunha. A testemunha, ela necessariamente tem que colocar a cara, né, como se diz popularmente, diante do acusado, né? Não existe É uma pergunta muito interessante, inclusive, para a gente distinguir o denunciante anônimo da testemunha anônima, que é uma figura que a gente não admite em nosso ordenamento. Então, mas não existe, historicamente... Não existe legalmente no Brasil a testemunha anônima? Não, a testemunha anônima não. E do ponto de vista da produção de prova num processo, qual é a diferença entre a testemunha presencial, já que não aceita anônima, e a denúncia anônima? A grande distinção é que o denunciante anônimo, ele não aparece no instante inicial apenas como o produtor do informe. Essa é a natureza da denúncia anônima. Ao contrário do testemunho produzido pela chamada testemunha anônima, ou apócrifa, ou oculta, que não se coaduna essa sim com o Estado Democrático de Direito, porque não se pode contrapor a algo de cuja origem não se conhece, né? A testemunha anônima ocorre, como ocorreu historicamente, durante já o processo judicial, enquanto que o denunciante anônimo ocorre na fase inicial da investigação. Ela é um pontapé inicial para que o órgão investigador possa, a partir daquele informe, se valer de outros meios de prova para poder para poder desenvolver a investigação. Muito bem. E o que mais nós podemos encontrar neste livro
de sua autoria, que é o livro Denúncia Anônima, que seja importante a gente compartilhar dentro desse tema com o nosso telespectador. Na verdade, o livro basicamente faz um histórico, um apanhado histórico da denúncia anônima e faz uma análise da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a quem compete, afinal de contas, se trata de matéria constitucional, e a gente analisou todos os julgados do colegiado do Supremo que trataram de denúncia anônima até 2015, para constatar que existe ainda uma posição reticente do Supremo quanto à denúncia anônima. Por exemplo, há entendimento majoritário de que ela sequer serviria como uma peça que instaurasse um procedimento formal, né? Então, seria o procedimento... Não geraria nenhum processo, por exemplo. Um procedimento de investigação. Ele traria o informe e aquele informe não seria anexado aos autos formais, né, de investigação, ao inquérito policial ou inquérito civil público. Mas já há uma corrente dentro do Supremo que admite isso. E a nossa defesa, inclusive, é que isso seja recomendável. Quando existe uma denúncia anônima que não é formalizada nos autos, ao investigador se dá uma liberdade muito absoluta, muito fora de qualquer baliza, o que também não é recomendável. Ele pode, por exemplo, optar por investigar ou não. Se a denúncia está formalizada, aquele auto processual necessariamente tem que passar pelos atos de correição a que se submetem os órgãos de investigação. E no final do livro, no terceiro capítulo, a gente trata de como é que a denúncia anônima é analisada sob a ótica dos direitos fundamentais. Para concluir que, por um lado, é preciso incentivar a denúncia anônima, mas, por outro, é preciso ter alguns cuidados por parte dos órgãos investigadores nesse tratamento. Por exemplo, a cautela na publicidade que às vezes é dada de modo indevido a esses informes iniciais. Então, há uma recomendação de que os procedimentos iniciados por denúncia anônima não tenham a mesma publicidade daqueles que estão arrimados, né, estão alicerçados em provas mais robustas, em elementos de prova verdadeiramente, para não sujeitar os direitos de personalidade dos investigados, por exemplo, ao achaque gratuito de quem apenas quer ver o seu desafeto, um concorrente, justamente nesse sentido. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, Dr. Morton Medeiros, e ele vai deixar nas suas despedidas, né, as informações de como adquirir este livro, né, as pessoas que se interessarem em conhecer mais sobre denúncia anônima. Na verdade, o livro está sendo vendido na cooperativa, na livraria da cooperativa universitária, e eu queria agradecer essa oportunidade, porque é uma oportunidade também de incentivar o cidadão a colaborar com as investigações de ilícitos que nós sabemos ocorrem diariamente em nosso país. Até no processo eleitoral, né? Exato. Hoje em dia todo mundo, até o pessoal que está no interior do estado, com o celular você filma tanta coisa e pode fazer denúncia anônima, né? E as próprias redes e mídias sociais ajudam muito, né? Exatamente. E também na esperança de que esse anonimato seja garantido para que essa colaboração seja feita de forma a que o cidadão se sinta à vontade a contribuir com o Estado, não como um dedurador, um caboete, como se diz, mas como um cidadão imbuído do seu mistério de colaborador do Estado. Muito bem. E vamos tomando aqui a nossa água mineral Esterbon, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando com o professor de História, o professor João Carlos. Vamos falar sobre temas importantes, né? Alguns movimentos de extrema-direita que têm surgido ao longo do mundo e de que maneira isso pode interferir nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Para quem não sabe, a água mineral Esterbon é produto nosso, é do Rio Grande do Norte. O detalhe, sabe qual é também? Você vai encontrar o gelo,
a fabricação do próprio sorvete e da casquinha do sorvete, que já fornece para vários estados do nosso Brasil, e também a polpa de fruta da própria Esterbon. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.